Eu gostaria, então, de chamar agora a terapeuta ocupacional Camila Lima, que vai dar continuação com a palestra Atendimento Domiciliar Adaptações. Camila. Bom dia, gente. Eu sou a Camila. Eu e o Rafa, a gente faz parte da equipe de TO, lá do ambulatório. Eu queria agradecer mais uma vez o convite da aula. Hoje ele não pôde estar aqui, né? E eu queria dizer também que o meu trabalho e o da Fisio, ele é muito mais eficaz porque a gente consegue fazer ele em conjunto, né? Então, assim, muitas das coisas que a Márcia já falou, eu também vou falar. E é muito importante a gente pensar que o nosso trabalho tem como objetivo deixar o paciente com ela o mais tempo possível independente nas suas atividades do dia a dia, nas suas atividades fora de casa e nas atividades de lazer. Dentro das adaptações ambientais, algumas coisas a gente pode fazer para tornar essa independência melhor, né? Que é colocar as barras no banheiro. E existe um sistema que foi criado que chama Desenho Universal, que é para você fazer a casa dentro de um modelo com as medidas corretas, para tanto uma pessoa que não tem limitações físicas fazer o uso da casa, quanto para essas pessoas, quanto para esses pacientes que têm essas limitações físicas. Então, dentro disso, tem as medidas entre a altura da barra e do chão, a altura do sanitário, né, para poder adaptar a cadeira de roda, a cadeira de banho, para que a transferência do paciente seja mais eficaz. E, como a Márcia falou, a questão do tapete é uma coisa que é bastante importante a gente prestar atenção, porque é uma coisa que acaba dificultando bastante a locomoção do paciente dentro de casa, porque além da questão do andador, da muleta, né, tem a questão da marcha, que ela fica mais lentificada, ela fica mais arrastada. Então, com isso, assim, é super importante a gente retirar do ambiente os tapetes e aqueles móveis que vão atrapalhar a locomoção do paciente dentro de casa. Né? Aí, assim, dentro desse desenho universal, eles te dão várias medidas, né? Qual é a altura da cadeira de roda, quanto fica a altura do paciente sentado, quanto que tem que ter o tamanho da mesa para que ele possa fazer as atividades dele nessa mesa, tanto para comer, quanto para usar o computador, né? E para ler um livro. Então, assim, é um legal, e é super fácil o acesso disso, é só você jogar no Google e escrever desenho universal, que vocês conseguem baixar a cartilha, né? E dentro disso, ó, tem o tamanho correto entre a altura da maçaneta para um cadeirante poder ter acesso, o impacto, né? Normalmente, muitos cadeirantes que vão abrir a porta acabam batendo o pé na porta, né? Porque não sabem a altura limite entre a distância da cadeira e a porta. Então, para isso, eles fazem essa questão do revestimento, da largura da porta, porque existem muitas portas que realmente não passam uma cadeira de rodas, né? Então, para isso, para quando a gente está disposto e quando existe a possibilidade da gente adaptar o nosso ambiente domiciliar, as medidas estão disponíveis para todo mundo. Né? Aí tem o espaço do banheiro, o quanto você precisa ter de espaço entre o vaso sanitário e a porta, e o espaço entre o vaso sanitário para que o paciente possa fazer a transferência sozinho dentro do banheiro, sem necessitar da ajuda de um cuidador para fazer as atividades. Né? Ó, vendo a altura do vaso, a altura da pia, a distância das barras. E o mesmo dentro do chuveiro. Né? Muitas vezes são materiais que acabam sendo mais caros, e tem o material de baixo custo, que é feito de PVC. Né? Que fica muito mais barato para colocar. E assim, eles dão como medida um banco adaptado para você colocar na parede. Mas assim, dentro do ambulatório a gente sempre passa orientação, não precisa comprar uma cadeira de banho, não precisa comprar um banco adaptado. Usa o banquinho de plástico, usa a cadeira de plástico, coloca um antiderrapante para ser seguro, né, para não abrir as perninhas lá durante o banho, mas são coisas que a gente pode fazer, adaptações de baixo custo. Né, essa distância que precisa ficar a pia da barra para o cadeirante poder lavar a mão sozinha. No quarto também tem a distância da cadeira, da cama, para que todas essas movimentações dentro do ambiente domiciliar seja viável para esse paciente que usa cadeira de rodas. Né? Dentro da atuação da TO no ambiente domiciliar, a gente também faz a questão da adaptação dos utensílios que a gente usa nas nossas atividades de vida diária, que é a alimentação, o vestuário, o uso do computador. Né?
E para isso, dentro de todas essas adaptações, a gente visa o tempo inteiro a questão da conservação de energia, né? O nosso paciente, a gente sabe que quanto menos ele fadigar, melhor para ele. Então, a gente usa adaptações que sejam viáveis para que esse paciente consiga usar menos energia possível e se cansar menos para poder fazer as atividades. A gente sabe que, assim, é muito difícil, talvez, o paciente ter um atendimento domiciliar em casa. Então, quanto mais tempo ele conseguir fazer as atividades diárias dele sozinho, ele já está fazendo uma atividade no dia. E para isso é extremamente importante para os pacientes, né? Aí a gente tem o engrossador de talher, o calçador, a ponteira para fazer o uso do computador, né? Os substituidores de tensão ali para os talheres, que ele pode ser usado para escova de dente também, para o aparelho de barbear, para maquiagem, né? Aqueles pacientes que têm mais dificuldade para fazer a movimentação, né, do punho, a gente entorta a colher, né? A gente faz o uso do canudo para aqueles que não conseguem segurar o copo. A tesoura também pode ser adaptada. A gente tem apoios para os braços, para os pacientes poderem usar o computador durante mais tempo, né? A gente tem as mesas, a gente tem as adaptações para abotoar, né? Pode ser feita com clips, uma coisa super simples de fazer. A gente tem as cantoneiras de prato para evitar que a comida saia do prato enquanto eles estão comendo, quando eles têm mais dificuldade para se alimentar. A gente tem os copos com alça, né, que é para facilitar, porque o paciente muitas vezes não consegue fazer a apreensão para segurar o copo. Então é só encaixar a mão e levar o copo à boca. É uma coisa que facilita muito mais para o paciente poder fazer a atividade sozinho, sem precisar de ajuda. Dentro do atendimento domiciliar, a gente também tem os exercícios. Né? A gente sempre tem aquela questão que existe a divisão, né? A físio faz membro inferior e a TO faz membro superior. Hoje em dia eu acho que isso está mudando bastante, graças a Deus. Né? E aí a gente passa alguns exercícios, alguns alongamentos, que é para o paciente poder fazer em casa e poder manter esse músculo ativo. Pode falar? Existe. É uma adaptação para sabonete. Existem, assim, duas coisas legais. Existem algumas esponjas de banho que você introduz o sabonete dentro da esponja, então você não precisa ficar segurando o sabonete porque ele é menor, né? Aí tem aquele elástico da esponja e você coloca a mão só naquele elástico. Outra adaptação para sabonete é você colocar o sabonete dentro da meia calça e prender a meia calça na torneira do box. Então, assim, ele não cai, quando você não for mais usar, você já deixa ele ali que ele fica mais fácil para você pegar. Né? Porque às vezes é só pôr a mão para trás e ele já está pronto. Outra coisa que você pode fazer, eu não sei se o senhor conhece, sabe aquelas escovinhas de plástico de passar no cabelo? Que é toda furadinha, você pode acoplar aquilo no sabonete e só introduzir a mão na escovinha também, que fica mais fácil para segurar. Tem algum outro... Essas são suficientes ou você está pensando numa outra situação? O problema é cair, né? Então, para evitar que caia, tem essa questão da meia calça na torneira do box. Tá? Imagina. Né? E esses exercícios, a gente tem que lembrar, que é muito importante lembrar que esses exercícios eles não podem ser feitos com carga e nem com peso. Né? E a gente o paciente sempre tem que avisar o profissional se ele está cansado de fazer os exercícios, se depois da terapia ele está cansado, para o profissional saber que ele está pegando pesado com o paciente e que ele tem que dar uma maneirada. Né? Em relação à conservação de energia, o objetivo da conservação de energia é fazer com que o paciente não fadigue. Né? Então, acho que pontos importantes que a TO leva assim, para poder fazer essas atividades do dia a dia é, por exemplo, para mim é muito difícil de comer porque o prato fica muito longe, eu não consigo, fica tudo muito distante da minha boca. Né? O que a gente fala? Sabe, caixa de sapato, lista telefônica, põe embaixo do prato, eleva o prato, deixa esse prato mais alto, porque aí o prato vai estar mais próximo da boca. Só que assim, tudo bem, ele vai estar mais próximo da boca, mas e aí? O problema não está na minha boca, está no meu braço. Né? Aí o que a gente orienta? Da gente apoiar o cotovelo na mesa. Né? Então, assim, o que é interessante? A mesa tem que ter uma altura que fique confortável para o paciente conseguir comer. Então, a gente apoia o cotovelo na mesa, porque metade do movimento já está feito, né? Com a ajuda do cotovelo. E aí, o paciente fica com o prato próximo, então ele só faz o movimento do punho e leva do prato à boca. É uma coisa que facilita bastante. Né? Por exemplo, se é um paciente que tem o hábito de cozinhar, de ficar bastante tempo no computador, ou que faz muitas atividades de casa, né, que gosta de consertar lâmpada, de consertar a parte elétrica, a gente orienta bastante fazer essas atividades sentados,
né? Para que esse paciente canse menos. Tanto para cortar os alimentos, para cozinhar, né? Fazer de um jeito que fique mais fácil fazer as atividades sentadas, que ele possa chegar no material que ele vai usar com a cadeira ou com o auxílio do andador ou da muleta, né? O banho, eu acho que é uma atividade extremamente importante para todo mundo, né? E que tem um grande risco de queda dentro do banho, principalmente porque cai o sabonete, fica difícil para pegar o shampoo que está muito alto, né? Então, assim, é importante a gente pensar em tomar banho sentado e sempre manter os acessórios que a gente vai usar o mais próximo possível da gente. Pensar que, assim, da minha cabeça fica muito mais difícil de pegar. Então, tentar manter na altura da nossa cabeça sentado, né? O banho sentado é difícil, né? Porque a gente está acostumado a tomar banho em pé. A gente aprendeu assim. E a gente tem que se adaptar a uma nova maneira. Mas é extremamente mais seguro. Porque, assim, principalmente para os pacientes que têm uma queda, é muito prejudicial. Porque ele fica muito mais debilitado do que ele realmente está. Então, são coisas que a gente tem que prestar atenção para evitar alguns acidentes que são mais prejudiciais para o paciente, né? Por exemplo, alguém que fica muito tempo no computador ou fica bastante tempo em pé fazendo alguma atividade, lembrar de parar um pouquinho e sentar para descansar, né? Se a gente tem o hábito de usar o computador e vai usando, a hora que a gente sai do computador, a gente percebe que a gente está cansado. A gente tem que lembrar de fazer a atividade com um intervalo para a gente não perceber depois que a gente termina que a gente está cansado. A gente tem que parar um pouquinho antes, né? Tenta dar um intervalinho assim, trabalha 1h30, 2 horas, dá uma paradinha, descansa um pouco e depois volta para a atividade. Quando a gente for fazer um passeio longo, né, aquele paciente que possui marcha ainda, é importante a gente lembrar que talvez usar a cadeira de roda seja uma alternativa boa, porque a gente pode passear mais e cansar menos, né? E a gente tem que lembrar que a gente tem cuidadores que ajudam bastante vocês, né? E eu acredito que se eles estão ali do lado para ajudar, não tem problema nenhum empurrar a cadeira, né? Dentro da atividade da TO também tem os treinos das atividades básicas de vida diária. Esses treinos são feitos com a TO em casa para aprender a usar, para facilitar o uso dessas adaptações, né? Para fazer o treino do uso dessas adaptações. Colocar um ganchinho na roupa para facilitar, porque fica muito difícil de pegar o zíper, né? Pega aquele ganchinho do chaveiro, coloca no zíper, fica muito mais fácil para subir o zíper da blusa ou da calça. Substituir o botão da calça, por exemplo, por velcro, né? Que facilita bastante. Usar a calçadeira, ou dobrar a perna quando é possível em cima da perna para colocar a meia, para colocar o sapato, né? Fazer as atividades sentadas, engrossar os utensílios, né? Essa adaptação é uma substituição de preensão de 3 pontos, né? A gente faz o treino da escrita também, e a gente, que são as atividades instrumentais, né? Que são normalmente aquelas que a gente faz fora de casa, a gente faz o treino de ir no supermercado com a cadeira, de chegar ao banco com a cadeira, de ter esses acessos aos meios fora de casa com a nossa nova condição. Né? Cabe a TO também, tanto no atendimento ambulatorial quanto no atendimento domiciliar, prescrever as cadeiras de rodas e as órteses para os pacientes. Né? É importante lembrar que as cadeiras é um meio que vai possibilitar que você tenha acesso ao mundo lá fora com uma facilidade melhor, né? E mais fácil. Então tem que lembrar que assim, dentro das adaptações da cadeira, a gente tem que pensar nas condições do paciente. A gente precisa de um apoio de braço para que ele não fique muito cansado, um apoio de tronco, um apoio de pescoço, para que facilite o dia a dia desse paciente em casa mesmo. E aí, uma outra alternativa de adaptação são as mesas na cadeira de roda. Então, assim, o que facilita o paciente de poder usar o computador, de poder ler um livro, de almoçar, né, de se alimentar nessa cadeira, para que ele não tenha que se alimentar na cama deitado. Né? A gente tem que lembrar que o paciente, por mais que ele esteja debilitado, ele ainda faz parte da família. Então, é muito importante que eles realizem as atividades do dia a dia com os familiares em casa. Né? Então, isso que eu acho que essa é uma forma de trazer esse familiar para dentro das atividades. Né? Dentro das órteses. O que são as órteses? As órteses são aparelhos, né, que eles servem ou para posicionamento ou para auxiliar na função quando a gente está com alguma dificuldade muscular. Né, ou com alguma rigidez, né, para a gente evitar que continue atrofiando mais, para auxiliar numa preensão um pouquinho mais fina. E essas órteses, elas são feitas de um material, elas são moldadas, né, na mão do paciente ou no pé, no caso, né, que tem as goteiras. Elas são moldadas num material que quando eles
entram em contato com o calor, eles amolecem. Aí a gente molda na mão do paciente e ela é feita única e exclusivamente para aquele paciente. Né? Ele atende a deformidade daquele paciente. Então, é importante lembrar isso, que é legal fazer esses aparelhos desta forma, né? Não comprar pronto, porque às vezes, quando a gente compra pronto, eles às vezes não realizam o propósito que a gente propôs para ele realizar. A gente também orienta o uso de almofada. Né, o paciente com ela é um paciente que passa bastante tempo sentado, né, e isso acaba acarretando em úlcera por pressão, acaba dando dor, de ficar muito tempo. E como a dificuldade de se locomover e de fazer um alívio de pressão existe, né, a gente orienta o uso das almofadas. Aí o que eu coloquei aqui para ilustrar para vocês? A gente costuma orientar uma almofada quadrada, que não tenha nenhum orifício, que não tenha nenhum buraquinho, ou a Rojo, que é uma almofada mais cara, mas que tem toda uma tecnologia, né? Eu coloquei mais para dar um exemplo. E ou encher ela com ar, ou encher ela com água. Né? Porque assim, facilita para o paciente o mínimo movimento que ele consiga fazer, que a almofada se mexa e consiga aliviar um pouquinho da pressão do bumbum quanto tempo ele passa sentado, né? E é importante a gente pensar que na cadeira a gente tem que manter posicionamentos que são confortáveis e que evitem machucar o paciente, né? Para quem fica muito tempo na cadeira é legal pensar no apoio de braço, né? E para não pensar no ombro, né? O paciente ele não pode ficar com o braço caído do lado, porque o risco de lesar o ombro é muito grande, né? Então tem que ficar no apoio. Quando fica difícil para pôr no apoio, se o paciente tem dificuldade de manter o braço no apoio, coloca no colo, tá bom, mas aí coloca no colo e aquela mão fica assim, porque ele não consegue levantar. Então vamos pensar numa almofada, né? Vamos pensar numa almofada para elevar esse braço e pensar no ombro do paciente, pensar na perna do paciente. Ele não pode ficar assim na cadeira de roda, porque também faz mal para a coluna, ele vai machucar vários lugares. Então lembrar, né? De ficar sentadinho bonitinho, né? Ficar com... ele já tá se arrumando. Aqui eu tô te usando de exemplo, assim, né? Eu vou usar o senhor de exemplo. Olha, ele tá sentado direitinho, ó, com apoio ali no braço, sentadinho direitinho, com a perna flexionada. Lembrar do apoio de pé, que é muito importante, né? É sempre importante o pé estar apoiado, para que quando você arrasta a cadeira, ele não saia, né, arrastando o pé no chão para não se machucar também. Né? E aí tem que lembrar de posicionar no leito ou na cadeira e trocar de posição. Né? Não é muito bom a gente ficar na mesma posição por muito tempo, que acaba dando as úlceras, os machucados. Então lembrar de a cada 2, 3 horas no máximo, mudar de lado na cama, né? Mudar de lado, levantar o paciente da cadeira um pouquinho, passar ele de sentado para deitado, né? Deitar de um lado, deitar do outro, deitar de barriga para cima, deitar de barriga para baixo, né? E lembrar, se for difícil fazer durante a noite, eu acho que essas trocas de decúbito são mais difíceis de serem realizadas. Então lembrar de colocar um travesseiro entre as pernas para que não fique machucando assim entre os ossinhos, né? Colocar um travesseiro, alguma coisa nas costas também, para ajudar o paciente a ficar deitado de lado, por exemplo, se ele não consegue se manter deitado, colocar um calço nas costas, né? Eu acho que é importante a gente pensar nessas coisas para facilitar o dia a dia dos nossos pacientes. Eu queria agradecer a presença de todo mundo, aos pacientes principalmente, que passam lá todos os dias, todas as quintas, né, na verdade, e que ensinam a gente, que mostram pra gente coisas que a gente precisa aprender para passar para os outros. Obrigada, gente. Bom dia.